Shabbat Shalom a todos vocês. O tema da mensagem dessa paraxá é Reino de Koanim. Senhor nosso Pai, que o Senhor possa me capacitar a passar essa mensagem nesse dia, hoje, e que cada um dos meus irmãos e irmãs possam receber do Senhor, guardar no coração, ter a vida transformada pelo Senhor, é o que eu lhe peço. E obrigado pelos teus ensinamentos, que a gente possa seguir crescendo em graça todos os dias, diante do Senhor em amor. Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja. Tema da mensagem, Reino de Koanim. Nessa paraxá 50, que Tavô, quando vier, Moshe, praticamente nos seus últimos dias de vida nessa terra, sabendo ele que não entraria na terra da promessa, seguiu firme ali, se dedicando com vigor, com muito esforço, com muito amor e zelo em cuidar do povo de Israel, para que todos os que entrassem na terra pudessem alcançar as promessas de Hashem. A vida de Moshe é um modelo admirável para a nossa vida. Um homem que aprendeu a amar o povo de Israel. Um povo difícil. Nós somos pessoas difíceis, principalmente quando nós somos contrariados nos nossos desejos, nas nossas vontades, que ainda são fortes. Moshe decidiu amar o povo de Israel. Aprendeu a lutar com eles, por eles. Moshe compreendia o quão precioso era cada uma daquelas pessoas para o Senhor. Moshe fazia parte ali da tribo de Levi. Levi gerou 3 filhos que deram origem a 3 clãs. Os coatitas, os gersonitas e os meraritas. Para cada um desses clãs foram estabelecidos serviços específicos dentro da casa de Hashem. Porém, a linhagem dos Koanim veio exclusivamente de Aharon, filho de Coate. Hashem disse a Moshe, Shemot, Êxodo capítulo 28, versículo 1. Chame seu irmão Aharon e seus filhos dentre o povo de Israel, para que eles me sirvam como Koanim. Aharon e seus filhos, Nadav e Avihu, Eleazar e Itamar. Moshe, embora tenha sido chamado por Hashem para estar à frente, cuidando do povo de Israel, ele não foi chamado para ser Koanim, um sacerdote, naquele momento, como foi seu irmão Aharon e seus sobrinhos filhos de Aharon. Nessa paraxá 50 que Tavô, quando vier, Hashem, através de Moshe, passou uma instrução a todo o povo de Israel. Depois que todo o povo de Israel atravessasse o Iarden em direção à terra da promessa, 6 tribos deveriam subir ao monte Gerizim para abençoar o povo de Israel, e 6 outras tribos deveriam subir no monte Elval para amaldiçoar. E os levitas do monte Gerizim fariam em voz alta o anúncio, pronunciamento a todo o povo de Israel. Imagine a voz destes homens ecoando entre aqueles 2 montes. Toda a tribo de Levi estava a serviço de Hashem. Porém, somente Aron havia sido definido como Kohen Gadol, sumo sacerdote, e seus descendentes foram chamados para serem Koanim. Sacerdotes naquela ocasião. Hoje, Yeshua é o nosso sumo sacerdote. Entretanto, o projeto de Hashem para o povo de Israel, composto por 2 povos, é para que todos nós sejamos um reino de sacerdotes.
Shemot, Êxodo capítulo 19, versículos 5 até 6a. Se vocês prestarem muita atenção ao que disser e guardarem minha aliança, serão meu tesouro dentre todos os povos, pois toda a terra é minha. Vocês me serão um reino de Coanim, uma nação separada. O desejo de Hashem para a nossa vida, definido na primeira aliança, foi confirmado através do sacrifício de Yeshua no madeiro, que fez de todos nós um reino de Coanim para Hashem. Descrito no livro de Risgalo, Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Hashem estabeleceu padrões que os Coanim deveriam seguir. Preste atenção. Eu desejo compartilhar com vocês alguns aspectos importantes que a Ruach HaKodesh deseja que nós prestemos atenção. É muito importante compreendermos cada aspecto dessas atividades esperada para a nossa vida, porque estas funções, estes conceitos, deveriam ser aplicados, estar em exercício na nossa vida no dia de hoje, de forma contínua. Porque nós somos um reino de Coanim diante de Hashem. Preste atenção nas atividades esperadas dos Coanim e das pessoas separadas por Yeshua para fazerem parte do reino de Coanim. Os Coanim, eles deveriam ser Kadoshim, santos, separados. O conceito de separado não é simplesmente se manter à distância de outras pessoas. Que você tem entendimento. Ser separado significa não contaminar-se com os pecados ou práticas religiosas contrárias aos ensinamentos da Torá. Isto envolvia, inclusive, a escolha da pessoa certa para o casamento. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 15. Que harmonia pode existir entre o Messias e Belial? O que há em comum entre o crente e o incrédulo? Os Coanim eram responsáveis por conhecer e cumprir as instruções da Torá, cuidar e executar com zelo e amor todos os serviços estabelecidos por Hashem dentro da casa do Senhor. Eram intercessores, adoradores, ofereciam sacrifícios, ofertas de incenso agradável a Hashem por eles e pelo povo, instruindo-os no caminho do Senhor. Os Coanim cuidavam da saúde do povo, eram os responsáveis para identificar a enfermidade de Zaraat, extremamente contagiosa, separar e cuidar das pessoas enfermas, assim como reconhecer quando elas estivessem curadas para devolvê-las ao convívio social. Os Coanim eram um modelo de Hashem nessa terra para a vida de outras pessoas. Nós, como reino de Coanim de Hashem nessa terra, homens e mulheres, temos como dever cumprir todas estas responsabilidades que são atribuídas aos Coanim. Nós deveríamos tratar tudo que pertence a Hashem, tudo que pertence ao Senhor, tudo que Ele tem confiado aos nossos cuidados, com muito zelo, com muito amor, com muita responsabilidade. Existe uma profecia, uma promessa de Hashem para os Coanim no milênio. Risgalo Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Tu, Yeshua, fizeste deles um reino para ser governado por Hashem, Coanim, para o servirem sobre a terra. Uma promessa.
Eu gostaria que todos nós pudéssemos desfrutar dessa promessa com Yeshua no tempo que está por vir. É o desejo do meu coração que eu possa submeter todas as áreas da minha vida a Hashem e que a Ruach HaKodesh me capacite a viver estes conceitos todos os dias da minha vida nessa terra, em nome de Yeshua, e que cada um de vocês possa compreender a importância do chamado de Hashem para sermos um reino de sacerdotes nessa terra. Assim como Arão, o Kohen Gadol, sumo sacerdote, naquela ocasião era parente próximo dos demais Kohanim, hoje Yeshua é o nosso Kohen Gadol, o nosso sumo sacerdote e o parente próximo de todas as pessoas cujo espírito tenha nascido de novo. Judeus messiânicos, Hebreus capítulo 2, versículo 17. Por esta razão, ele teve de se tornar semelhante aos irmãos em todos os aspectos, para se tornar Kohen Gadol, misericordioso e fiel, a serviço de Hashem, e fazer expiação pelo pecado do povo. É fundamental obedecermos às instruções de Hashem que conhecemos através da Torá. É fundamental reconhecermos Yeshua como nosso Kohen Gadol, o nosso parente com maior autoridade sobre as nossas vidas, para nos tornarmos um reino de Kohanim e termos uma vida de vitória no serviço a Hashem e com os nossos irmãos, como foi estabelecido para os Kohanim no tempo de Moshe. Que possamos entender as responsabilidades esperadas com relação à nossa vida diante de Hashem e começar a exercer as atividades, as atribuições de um Kohen, realizando os devidos serviços a Hashem com amor e alegria. Primeiro, dentro do nosso lar, com os nossos familiares, em unidade com as pessoas na nossa comunidade, entre os nossos irmãos do Mashiach e Yeshua, parte da família de Hashem, que possamos ter esse entendimento. Efésios capítulo 2, versículo 19, portanto vocês não são mais estrangeiros nem forasteiros, ao contrário, são co-cidadãos do povo de Deus e membros da família divina. Que possamos ser um modelo de Hashem para outras pessoas, em outros lugares, ainda que sem falar das escrituras sagradas. Quem sabe essas pessoas possam ser alcançadas pela misericórdia que o Senhor derramou sobre a nossa vida através do nosso correto proceder. Porque este é o plano, o projeto de Hashem para o seu povo. Um reino de Kohanim que será de alguma forma, em algum momento, estabelecido nessa terra. No exercício do nosso chamado como Kohen, descritos na Torá, temos paralelos ensinados através da Brit Hadashah, a nova e eterna aliança de Hashem através de Yeshua. Vamos observar alguns deles. É esperado que um Kohen tenha compaixão da vida de outras pessoas. Interceda incansavelmente, zele em oração, lute pela saúde dos irmãos. Aliás, que a Rua possa nos preencher com poder para podermos agir com autoridade, como Yeshua, o nosso Kohen Gadol, deseja que façamos. Registrado no livro de Matitiah, Mateus, capítulo 10, versículo 8. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem afligidos por Zaraat, expulsem demônios, vocês receberam de graça, portanto, deem sem exigir nenhum pagamento. É isso que o Senhor deseja para a nossa vida. Possamos tomar posse como o reino de sacerdote de Hashem nessa terra,
devemos fazer o bem que estiver em nossas mãos por outras pessoas, com sabedoria e entendimento, sempre guiados pela Ruach HaKodesh, para que haja arrependimento dos pecados, conversão do espírito, purificação e salvação de almas. É esperado que o Kohen lute para que a verdade seja promulgada, propagada sobre essa terra. Shaul HaShaliach nos ensina sobre isso. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Por fim, irmãos, orem por nós, para que a mensagem do Senhor seja propagada rapidamente e receba a honra do modo que aconteceu entre vocês. Pessoas que foram resgatadas do pecado, da morte, resgatadas desse mundo tenebroso, são agregadas às promessas de Hashem através de Yeshua e recebem o direito de fazerem parte do reino de Kohanim, de Hashem. E devem lutar para que outras vidas também possam ser libertadas do poder do mal. Yeshua nos ensina, através dos escritos nas Brit Hadashah, o que é esperado de nós como reino de Kohanim. Matitiah, Mateus, capítulo 25, versículo 36. Necessitei de roupas, e vocês as providenciaram. Estive doente, e cuidaram de mim. Estive preso, e me visitaram. É esperado que possamos ensinar a palavra de Hashem. Isso está detalhado na descrição do reinado do rei Yehoshafat, registrado no livro de Divrei Hayamim, Bet, 2 Crônicas, capítulo 17, versículos 7 a 9. No terceiro ano do seu reinado, ele enviou seus líderes, Ben-Hail, Ovadiah, Zerariah, Netaniel, Meraiahu, para ensinarem nas cidades de Judá. Com eles estavam os Liviim, Shemaiahu, Netaniahu, Zevadiahu, Azael, Shemiramot, Yehonatan, os Kohanim. Eles ensinaram em Yehudá, tendo com eles um rolo da Torá de Adonai, circularam por todas as cidades de Yehudá, ensinando o povo. Não temos como ensinar o que não conhecemos, ou o que não experimentamos na nossa vida pessoal. Precisamos ter a palavra de Hashem atada aos nossos corações, ao nosso espírito, e assim estaremos capacitados para transmiti-la a outras pessoas. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda escritura é inspirada por Deus e valiosa para ensinar a verdade, convencer do pecado, corrigir erros e treinar no viver correto. Dessa forma, quem pertence a Deus pode ser plenamente equipado para toda a boa obra. As nossas tarefas como parte do reino de Kohanim de Hashem são bastante amplas. Um grande desafio em propagar o amor nessa terra, principalmente nos nossos dias, onde o amor das pessoas parece esfriar e rapidamente. No texto que lemos hoje, na Brit Hadashah, no livro de Gevurot, Atos Poderosos da Ruach HaKodesh, capítulo 28, versículo 23 a 24, descreve que um grupo numeroso de judeus foi ter com Shaul quando ele estava preso em Roma, para saber mais sobre Yeshua. Shaul HaShaliach recebeu as pessoas e apresentou Yeshua no Tanar, usando a Torá e os profetas. Era o que ele tinha. E muitos foram convencidos de que de fato Yeshua é o Mashiach prometido para o povo de Israel, pelo que ele explicou.
Se Shaul não tivesse conhecimento da Torá, ele não teria como ser usado pelo Senhor para abrir os olhos do entendimento daquelas pessoas. Muitos entenderam, muitas pessoas confiaram e aceitaram. Um Cohen em exercício das suas atividades deve seguir as diretrizes do Cohen Gadol, Yeshua, advogar entre os irmãos em direção a Shalom, não tomar nenhum partido, mas saber o que deve fazer de acordo com as instruções da Torá. Precisamos ter cuidado para não entrarmos em demandas e trazer sobre nós culpa diante de Hashem. Vamos ler com atenção. Divrei Hayamim Bet, 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 8 a 10. Em Jerusalém, Jehoshafat designou alguns dos Livim, dos Koanim, dos líderes do clã de Israel, para julgarem em assuntos concernentes a Adonai e em casos civis. Depois que eles retornaram a Jerusalém, ele ordenou: é isto que vocês devem fazer fielmente e com todo o coração no temor de Adonai. Quando um assunto chegar diante de vocês da parte dos seus irmãos que vivem em suas cidades, se for um caso envolvendo o derramamento de sangue, ou uma questão como ensina as mitzvot, a lei, ou as aplicações dos mandamentos, vocês devem alertá-los de não incorrerem em culpa para com Adonai, e desse modo trazerem ira tanto sobre vocês quanto sobre seus parentes. Façam isso e vocês não incorrerão em culpa. O fato de saber nos coloca na obrigação de ensinar corretamente. Do contrário, nós seremos indesculpáveis diante do Senhor. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 5 a 8, da Revista Atualizada. Para vergonha vou-lhe digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante ainda incrédulos? O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a justiça e fazei a injustiça e fazeis o dano. E isto aos próprios irmãos. Muitas pessoas hoje que dizem conhecer o Senhor têm incorrido em culpa por tentar resolver questões de forma litigiosa, com divisão. Hashem deseja que todos nós, como reino de Coanim, sejamos pacificadores. Não importa qual seja a situação. Ninguém diante de Hashem pode ser prejudicado, ainda que os nossos olhos, as nossas emoções, os nossos sentidos tentem nos mostrar isso, que estamos sendo prejudicados, que estamos sendo roubados. Ninguém diante de Hashem sofre nenhum tipo de prejuízo, sofre nenhum tipo de dano. Que você tenha isso no teu coração, ainda que os teus olhos tentem te mostrar o contrário. Nenhum Cohen pode viver de modo individual para os seus próprios propósitos, mas é como um soldado a serviço de um oficial no comando. Shaul HaShalia nos ensina sobre isso. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Aceite sua parte no sofrimento como bom soldado do Messias, Yeshua. Nenhum soldado em serviço se envolve com assuntos civis, porque tende a agradar o oficial em comando.
No texto que lemos hoje na Haftará, em Yeshayahu, Isaías capítulos 60, versículo 1 a 5, podemos compreender que o nosso chamado é para vivermos em coletividade e não de forma isolada, fechado. Hashem tem muitas pessoas que precisam de cuidados e devemos nos empenhar para exercermos com alegria todas as nossas responsabilidades como Cohen de Hashem. E quando essas pessoas estiverem prontas, elas poderão também nos ajudar a cuidar de outras vidas. Este é o grande milagre da multiplicação de cuidados, que somente através de Yeshua, com amor, podemos realizar. Para nós fecharmos, existem outros comparativos na Brit Hadashah, vamos ver mais um. Judeus messiânicos, Hebreus capítulo 3, versículo 1. Portanto, irmãos, separados por Deus, que partilham do chamado celestial, pense com cuidado sobre Yeshua, a quem reconhecemos publicamente como Shaliach, emissário de Deus e Cohen Gadol. Yeshua é o Shaliach, enviado de Hashem, e nós somos Shaliachim, enviados de Yeshua, para sermos testemunha de Yeshua, para anunciar as boas novas, para proclamar liberdade aos cativos, curar enfermos e produzir vida onde hoje domina a morte. Que você possa compreender essa mensagem e ser encorajado, motivado ao chamado de Hashem como reino de Kohanim nessa terra, porque este é o desejo do nosso Kohen Gadol, Yeshua, que cumpre somente a vontade de Hashem, nosso Pai que está nos céus. Que você possa ter forças para tomar propriedade deste imenso privilégio que o Senhor concedeu sobre a nossa vida e buscar pela unção do Senhor para exercer este chamado. Todos os Kohanim foram ungidos para seu ofício. Do contrário, eles não poderiam exercê-lo. Que possamos compreender, estar prontos, desejar receber a unção do Senhor para exercermos com amor e alegria o chamado de Hashem através de Yeshua para a nossa vida nessa terra, lutando uns pelos outros e não mais um contra os outros. Olha o que me fizeram, olhando para você, para o teu sofrimento. Que possamos agradar a Hashem com a nossa forma de viver. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach, é o desejo do meu coração. No próximo Shabat, dia 24/9, teremos uma única Parashá, 51, Nitzavim, encontre-se. Moshe reuniu todo o povo de Israel pela última vez em sua vida para iniciá-los na eterna aliança com Hashem. Moshe os adverte a não serem tentados a praticar os atos maus dos idólatras que vivem ao redor deles e a evitarem racionalizar a sua conduta imprópria, dizendo que Hashem é bom, amoroso e os perdoará dos seus delitos, porque acreditar nisto dessa forma é seguir em direção a uma poderosa fonte de destruição. Moshe alerta o povo de Israel que ter uma vida pautada pela Torá está ao nosso alcance e ao alcance de qualquer outra pessoa. E finaliza exortando o povo de Israel a viver pela Torá e escolher pela vida, se apartando do mal que conduz à morte eterna. E assim segue. Convoco todos vocês a fazer essa leitura e que Hashem possa falar poderosamente com cada um de vocês.
Senhor nosso Pai, te damos graça. Obrigado mais uma vez pelos teus ensinamentos. Nos ajude a entender, compreender qual é a tua perfeita, agradável vontade para a nossa vida, que possamos, Pai, nos levantar e exercer a posição que o Senhor nos chamou para exercer, fazendo parte de um reino de Coanim, sendo um modelo para outras pessoas, para outras vidas nessa nação, nessa terra, e que o teu reino venha, seja edificado através da nossa vida, para a glória e honra do teu santo nome, através de Yeshua, nosso Mashiach. Que assim seja, que assim seja.